Aleluia. Deus é fiel. Estamos começando essa live. Nós da comunidade pentecostal da Aliança, eu juntamente mais a minha esposa, a missionária Juliana, quero trazer uma pequena reflexão para os irmãos, daquilo que tocou sobre o meu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, eu estou compartilhando também a essa palavra, que eu tenho certeza que Deus falará conosco nessa noite. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem uma maneira imensa de cuidar de nós. Ele sabe de todas as coisas e a cada dia que passa, Ele tem demonstrado o seu amor conosco. Nós estamos vivendo uns dias que parece não ser fácil, mas Deus, Ele não tem deixado de abençoar, Ele não tem deixado de falar conosco, Ele não tem deixado de demonstrar o seu amor conosco. E eu tenho certeza que essa palavra que eu tenho vai servir tanto para a minha vida quanto para a sua vida. E Deus é fiel. Deus sabe de todas as coisas e tenho certeza que Deus, Ele tem demonstrado a cada dia mais a imensidão do seu amor para com os seus. Ele tem cumprido as suas promessas, daquilo que Ele tem falado, daquilo que Ele tem deixado sobre as nossas vidas. Eu quero que você que está chegando agora aí, nós vamos, para começar essa live, vamos começar com uma oração, orando pela nossa nação, orando pela nossa estado, orando pela a nossa cidade e por cada um que for entrar nessa live, a cada um que for assistir essa live. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Nós estamos aí em momento de espera de tudo se abrir, né? Tudo voltar ao normal, para que nós possamos seguir em frente, né? Os nossos cultos. E eu tenho certeza que Deus vai bradar. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, Deus está sobre as nossas vidas nesse momento, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Abençoa essa nação. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, que nenhum mal venha chegar na casa dos seus, que nenhuma peste venha chegar até a casa, Senhor, porque o Senhor é fiel e sabe de todas as coisas. Cuida do nosso estado, cuida da nossa cidade, Senhor, cuida do nosso bairro, Pai, cuida da vida de cada um. Envia os teus anjos nesse momento, Senhor, para que venha cuidar de cada um, Senhor. Aqueles que estarão assistindo essa live, Senhor, o Senhor venha falar firmemente sobre o coração de cada um, porque Tu és fiel e sabe de todas as coisas. E o Senhor tem a maneira de trabalhar sobre as nossas vidas. Nós já Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é fiel, viu? Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 11. Você que vai estar começando agora acompanhar nós, abra sua Bíblia aí no livro de Josué. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não fique de fora. Deus quer falar contigo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu tenho certeza que Ele falará grandes coisas sobre a sua vida, sobre a minha vida. Livro de Josué, capítulo 11, o versículo 23. Você que pode nos acompanhar. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou na guerra.
O Senhor nessa noite me deu essa palavra, aonde veio uma palavra sobre herança, sobre o meu coração. Eu não sei aquilo que você tem, aquilo que você tem esperado. Eu quero falar sobre herança daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus tem prometido para você. Eu não sei aquilo que você tem esperado, quanto tempo você tem esperado por essa herança. Mas um dia Jesus chegou para Moisés e falou como ele deveria falar com Josué. Mas antes mesmo, o Senhor também falou para Josué. Se nós formos lá pelo versículo 6, vai estar falando assim: e disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos seus filhos de Israel, e os seus cavalos já rentarás. Ou seja, o Senhor ia até deixar os cavalos deles arriados. E o interessante é que Jesus, ele vem falando através dos seus ensinamentos, que quando nós seguimos a ele, seguimos ao Pai, e quando ele morreu na cruz, ele deixou para que nós tivéssemos uma herança, que é a herança de nós um dia retornarmos à casa do Pai. Mas nessa noite eu quero falar sobre a herança daquilo que você tem esperado, daquilo que você tem tanto perguntado para Deus, porque que ainda não aconteceu. O Senhor tem usado, às vezes, profetas, o Senhor tem usado pessoas para falar. Às vezes pode ser uma herança que você tem esperado, que filhos são heranças. E o Senhor, ele sabe daquilo que ele faz, ele tem uma maneira de trabalhar. Mas o interessante é que Josué aqui, quando nós vamos para o capítulo 11, o Senhor, ele dá vitória a Josué. Diversos reis. Ele seguiu conforme tudo aquilo que Moisés passou para ele. Da maneira que Josué devia fazer. E o tempo todo Josué não descansou. Mas o Senhor estava sobre os planos de Josué. Ele estava sobre aquilo que Josué tinha traçado para ele poder vencer os reis e aqueles que ele tinha sobre os filhos de Israel. Quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos seguindo aquilo que Deus quer, conforme Ele quer, nós podemos ter certeza que a vitória é certa. Muitas das vezes, nós estamos passando por algo e nós não entendemos. Então, nós devemos voltar lá atrás e arrumar o degrau que está desfeito lá atrás para que nós possamos continuar. Às vezes é um perdão, às vezes é algo que você deveria chegar a tal pessoa e pedir perdão para ela por algo que você fez. Ou às vezes são palavras que você lançou quando você estava num momento de raiva, quando você estava num momento de fúria, quando você estava num momento de se irar, porque somos homens e mulheres falhos perante o Senhor. Mas nós devemos primeiro arrumar o que está lá atrás, para que nós possamos caminhar conforme a estratégia que Deus arquitetou sobre as nossas vidas. Mas se Deus te prometeu algo, você pode ter certeza. Pode estar na última hora, como ele falou, pode estar no último tempo que ele disse que ia dar o tempo, mas aquilo que o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. Quem não é fiel para cumprir é os homens, mas o Senhor é fiel para cumprir.
E o que vai reger aquilo que nós temos para que o Senhor, como herança, vai ser a nossa fé. Porque lá em Romanos 17 vai nos falar: o justo viverá da fé. Ou seja, se você tem arrumado o seu caminho, você tem acertado os seus maus caminhos, você tem colocado em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado a todo esse tempo, Ele deixou para nós um livro chamado Bíblia, para que nós possamos ser guiados por Ele, para que nós possamos ter referência daquilo que foi passado diante desses homens, mas que eles vieram a vencer com Jesus. E vieram a vencer com esse Deus que foi o Deus de antes e é o Deus de agora. O Deus que nós servimos não mudou. O Deus que eles serviam também não mudou. É o mesmo Deus que nós servimos. Você pode ter certeza que nessa noite você tem que usar a sua fé para que você possa adquirir aquilo que Deus te prometeu. Eu não sei a promessa que Deus prometeu para a sua vida. Eu não sei daquilo que Deus tem falado sobre o seu coração. Muitas das vezes nós não precisamos nem de pessoas para que venham falar conosco. Às vezes o Senhor está soprando sobre os nossos ouvidos daquilo que Ele quer para nós. Ele tem falado para nós a maneira que Ele quer, o jeito que Ele quer que nós vivemos, para que nós possamos chegar nos nossos objetivos e na nossa herança que Ele tem guardado para nós. E nós temos que estar em todo o tempo buscando o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor para nossas vidas. Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor, Ele tem uma maneira de trabalhar sobre as nossas vidas que Ele age no último minuto, às vezes. Sabe por quê? Para testar eu e você, se nós vamos estar com Ele a todo momento. Às vezes Deus nos coloca em desertos. Eu participei de uma live junto com o pastor, o apóstolo Canarinho, que falava sobre isso. Sobre nós estarmos no deserto. Mas é no tempo de deserto que as coisas elas se fartam. É no tempo de deserto que o milagre acontece. Eu não vejo, folheando toda essa Bíblia, a minha e a sua Bíblia vai nos falar que foi nos maiores tempos de deserto das pessoas que vieram as maiores batalhas, mas também as maiores vitórias diante da vida deles. Por isso nós devemos manter a nossa fé. Lá em Hebreus vai nos falar em 10:38, mas o justo viverá da fé. É isso que o Senhor está falando. Nós devemos imaginar. Eu não sei qual é a herança que você tem esperado, eu não sei qual é a herança que Deus tem falado para a sua vida. Eu não sei se é uma herança material, eu não sei se é uma herança de um filho que Deus tem te prometido. Às vezes você também está até estagnado de tantos falarem e não se cumprir na sua vida. Oh, glória. Mas o Senhor, Ele sabe daquilo que Ele faz. Ele tem a maneira dele trabalhar sobre as nossas vidas diferente. Ou mesmo, às vezes, é uma herança que anos e anos não sai. Uma herança material que você tem esperado, um dinheiro que era para ter saído faz anos e anos que o advogado fala, olha, esse mês sai, não, no próximo mês sai, não, agora vem a pandemia, como que vai ser feito? Como que vai sair essa herança? Ou às vezes é uma herança de um bom emprego, às vezes é uma herança de uma boa porta de emprego, às vezes é uma herança que Deus tem te prometido de algo, de uma casa. Às vezes você está pagando aluguel, mas Deus te prometeu uma casa. Às vezes essa herança que Ele te prometeu, essa promessa, pode estar mais perto daquilo que você imaginou. Porque Ele é Deus sobre terra, sobre o mar, sobre o céu. O Senhor, Ele tem a maneira dele de trabalhar, mas nós devemos manter a nossa fé e imaginar nós
nossa herança, nós imaginar no nosso sonho, nas nossas promessas. Nós devemos imaginar. Porque Pedro vai falar lá em 1 Pedro, ele vai falar que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Ou seja, nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus, mas mediante a nossa fé. Se você tem fé daquilo que Deus pode fazer nessa noite por você, você pode ter certeza que quando acabar essa live, quando acabar essa palavra, o Senhor vai cumprir algo na sua vida. Não é à toa que você está escutando essa live, não é à toa que eu vim aqui para falar sobre isso, sobre o seu coração, porque Deus tem uma palavra sempre para nós. Muitos pregam, mas o Senhor está em silêncio. Ele não quer falar, não. Ele quer que nós chamamos a atenção dele. E como é chamar a atenção dele? É nas nossas orações, é nos nossos jejuns, é no nosso clamor. Pai, eu estou aqui. O Senhor prometeu algo para mim e não tem se cumprido. Mas foi o Senhor que prometeu. Eu sei que o Senhor prometeu, como antes já tem prometido, mas tem cumprido coisas na minha vida que eu nem imaginava. Mas eu sei, Senhor. Por isso eu estou aqui nessa noite para te chamar a atenção, papai, para que o Senhor venha sentar do meu lado, ou o Senhor venha estar aqui do meu lado, para que eu possa conversar um pouco contigo. E eu quero sair daqui com a minha resposta. Eu quero ser como aquele que ficou o tempo todo, lutou com um anjo até o momento que ele teve a resposta dele. Nós devemos ser ousados na presença de Deus. Nós devemos ser persistente na presença de Deus. Você pode ter certeza, mas nunca faltar a esperança de algo pode acontecer sobre a nossa vida. A esperança que move as nossas fé, e a fé move o poder de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei aquilo que Deus tem te prometido. Às vezes a herança que você tanto busca é manter uma família. É ter uma família nessa noite. Às vezes é essa a herança que você busca. Ou a herança que você busca é de você ser bem-sucedido no seu serviço, você subir cargos, você ter uma hierarquia maior naquilo que você tem buscado. Mas se Deus te prometeu, você pode ter certeza que vai se cumprir na sua vida. Ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Sabe por quê? Quando ele promete, ele já vai e declara sobre a sua vida, sobre a minha vida, aquilo que ele tem sobre as nossas vidas. Você pode ter certeza, se ele trouxe nós aqui nessa noite, mediante aquilo que nós, diferente de religião, qualquer coisa, o Deus não muda, o Deus é o mesmo, o Deus que prometeu aquilo para aqueles lá dentro da Bíblia, os profetas, os homens dele, os discípulos, os apóstolos, ainda não mudou, é o mesmo Deus de hoje. O milagre continua acontecendo do mesmo jeito. É que nós deixamos, muitas das vezes, a nossa parte ser humana, a ansiedade tomar conta de nós, e nós começamos a deixar a ansiedade apagar a nossa esperança, a nossa fé daquilo que nós queremos conquistar. Mas nós não devemos deixar, porque Romanos 11, capítulo 20 vai falar para nós: tu, porém, mediante a fé, estar firme. Nós devemos manter a nossa fé, a nossa esperança naquilo que nós queremos. Nós temos a certeza que Deus, Ele tem a maior riqueza sobre a nossa vida. Se nós mantemos a nossa fé e nós vemos além, nós imaginarmos naquilo que Ele nos prometeu, nós conquistamos. Porque não tem sucesso se você não se imaginar no sucesso.
Não tem um bom emprego se você já não imaginar. Não é meu. Ah, mas tem só 2 portas lá. Uma é minha, só tem uma agora. Mas tá demorado os meus papéis na justiça. É herança de algo de muito tempo. Não. Agora os meus papéis vão ser o primeiro. Porque esse Deus que eu sirvo é um Deus do vivente. É um Deus que traz à tona aquilo que está escondido e oculto. É um Deus que está sobre todas as coisas, sobre todas as leis. Ele é celestial. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele age naquilo que nós não conseguimos agir. Pode ser uma herança, não, mas vai dar muita briga. Mas a palavra tem falado aqui de Josué, que descansou a terra, pôs guerra. Da mesma maneira que Josué, Deus passou para Josué, não temas, porque estou contigo. Dessa mesma maneira, você pode ter certeza que Deus fará na sua vida. Ele colocou sobre a palma da mão de Josué todos os reis. Mas ele cumpriu conforme aquilo que Deus passou para ele, conforme passou para Moisés e Moisés passou para ele. E se cumpriu. E ele pôde ter sobre a sua vida, ele pôde ter sobre a sua vida a vitória. Jamais deixe por vencido. Jamais desista dos seus sonhos. Jamais desista daquilo que Deus te prometeu. Jamais desista daquilo que é seu. Porque Ele sempre vai estar contigo. Eu quero ler mais uma vez para que você entenda o que Deus está falando sobre a sua vida nessa noite. Para que você entenda aquilo que Ele está falando. Josué, capítulo 11, versículo 6, ele vai ser bem claro, para que você entenda aquilo que ele está falando para a sua vida. E disse o Senhor a Josué, não temas diante deles. Não temas diante deles. Não importa o que você vai ter que passar. Não importa o que você vai ter que enfrentar. O importante que aquele que está falando para você, não temas, é o que vai te justificar. O importante é que aquele que está falando, não temas, é aquele que vai fazer acontecer. Aquele que está falando, não temas, é aquele que vai assinar os papéis de tanto que você tem buscado. Aquele que tem falado, não temas, é aquele que te prometeu um dia você ter uma família. Não temas, é o mesmo que tem prometido para você que você terá algo sobre a sua vida. Seria herança, é os filhos que você tanto busca. Você já tem deixado de acreditar que um dia você vai ser mãe. Você tem deixado de acreditar que um dia você vai ser pai. Aquele que está falando para você, não temas, porque eis que estou contigo. E se as minhas promessas que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Se eu falei em determinado tempo, você pode ter certeza que será nesse determinado tempo. Mas sou eu que trabalho. O seu tempo não é o mesmo tempo que Deus faz as coisas. O Senhor tem uma maneira totalmente diferente de trabalhar sobre as nossas vidas. Assim foi na vida de Josué. Ele ficou muito tempo guerreando. A Bíblia vai nos falar aqui, se nós formos lermos capítulo por capítulo. Se nós formos ler o versículo do capítulo 11, vai falar que ele ficou um bom tempo em guerra. Mas chegou um tempo que vai nos dizer, lá no versículo 23, que vai falar. E a terra descansou da guerra. O Senhor está falando nessa noite para você. Vou eu cessar as guerras. Vou eu cessar as guerras. É guerra dentro de você? É conflito dentro de você?
o Senhor vai cessar as guerras. O Senhor vai cessar toda a guerra que há dentro de você. Vai cessar a guerra daqueles que te confrontam. O Senhor está cessando as guerras nessa noite, diante daqueles que têm te apontado. Ele vai cessar as guerras, porque é o mesmo que tem falado. Não tema diante deles. Não tema diante deles, porque eu sou Deus. Assim como eu prometi para Josué, e ele conquistou a vitória, assim eu prometo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Assim é o Senhor. Aquilo que ele prometeu. Qual é a herança que você tem buscado? Qual é a herança que você quer? Qual é a herança que você tanto tem buscado e não tem acontecido? Pode ter certeza, nessa noite está mais perto daquilo que você imagina, mas já começa a se ver na herança que você tem buscado. Já começa a se ver na promessa que você tem buscado. Começa a determinar na sua vida a vitória. Para de determinar a derrota. Para de achar que você não é ninguém. Para de achar que os outros é melhor que você. Para de achar que aquele que ora é melhor que você. Aquele que busca diferente é melhor que você. Não, o Senhor só quer a sinceridade do seu coração. E Ele quer que você entenda que você é dependente dEle. E que nós dependemos, toda a graça e toda a honra é dEle. Ele não divide a honra com ninguém, mas só que ele quer que você comece a se imaginar na herança que ele te prometeu. Se ele te prometeu um bom casamento, ele vai cumprir, ele vai fazer e você vai ver acontecer. Se ele te prometeu uma esposa, se ele te prometeu um esposo, se ele te prometeu uma família, ele vai te dar, porque ele honra a herança que ele promete. E a herança que ele promete já está determinado sobre a sua vida. Mas começa você determinar a herança dentro da sua vida. Começa a se imaginar sobre essa herança. Começa você já pegar aquilo que você tem. Ah, meu Deus. Aquilo que você tem para pegar. Já começa a adquirir sobre a sua vida. Já determina. Ah, aquele que falou para mim não temas, eu não vou temer, porque está mais perto do que eu imagino. Assim como aconteceu com Marius, também vai acontecer comigo, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Mas se imagine sobre essa herança. Se imagine sobre essa promessa. Começa a se imaginar. Começa a determinar para a sua vida. É um dinheiro de anos e anos que não sai. Pode ter certeza. Se há esse dinheiro de anos e anos que não sai, não temas, porque ele vai cumprir. Se está determinado sobre a sua vida, Deus ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Mas, pastor, nós estamos vivendo num tempo, olha, eu não sei onde vai parar essa pandemia, eu não sei o que vai virar. Mas eu sei que é no tempo de deserto que nós vemos a vitória sobre as nossas guerras. É no tempo de deserto que nós vemos o milagre acontecer. Porque o Senhor ele quer que nós começamos a clamar, Ele quer que nós começamos a buscar, Ele quer que nós começamos a chamar a atenção dEle. E como nós chamamos a atenção dEle? Senhor, senta aqui do meu lado. Senhor, vem aqui do meu lado. Senhor, me escute. Eu sei que o Senhor sabe da minha história. Eu sei que o Senhor sabe do meu processo. Eu sei que o Senhor sabe daquilo que há muito tempo eu tenho buscado, mas não tem chegado na minha mão. Senhor, o Senhor sabe que meu sonho é ser mãe. Mas parece, Senhor, que dentro de mim não flui vidas. Eu já me cansei. Eu tenho ido em lugares e tem sido profetizado que eu seria mãe. Mas pode ter certeza que o Senhor, Ele é fiel para cumprir.
E Ele sabe que a maioria das vezes nós queremos viver essa herança. Ainda mais uma mulher que tem um sonho de ser mãe. O Senhor nessa noite está quebrando toda maldição hereditária sobre a sua vida. Aleluia. O Senhor está quebrando toda a corrente que te aprisiona. Glória O a Senhor Deus. está quebrando tudo Glória a aquilo Deus. que tem lançado sobre a sua vida. Glória a Deus. Palavras proferidas, Pai. lançadas determinadas, que não ia Aleluia. acontecer na sua vida. Orações ao contrário, o Senhor está quebrando. O Senhor está quebrando laços. Laços de lá de antigamente, que era preciso você voltar lá atrás e arrumar. O Senhor está falando nessa noite. Arrume o degrau lá atrás. Arrume tudo que está embaraçado lá atrás, para que você venha pegar sobre a sua mão a herança que tanto você busca. Aleluia. Ah, mas como que eu faço? Muitas das vezes é você orando. Senhor, quebra toda maldição, tudo aquilo que teve uma legalidade lá atrás, de um dia eu vencer. Quebra tudo aquilo que um dia eu não sabia que não poderia fazer, mas eu acabei fazendo. Aleluia. Eu quero contar para você, para que você entenda, se der tempo, porque está acabando a bateria, mas eu preciso contar. Muitas das vezes, nós não vamos conseguir a nossa maior herança, que é morar no céu, devido aos nossos pecados. Nós não vamos para o mar do enxofre devido aos nossos pecados, mas sim de um dia de ter rejeitado a renúncia, que é a graça. Aleluia. Eu vou te contar algo que eu estava assistindo uma matéria no Face, que ele contou sobre uma parábola. E Jesus contava diversas parábolas. Que num certo país, onde tinha a pena de morte, Deus fala para um homem, governador, para que fosse até a cadeia e fosse lá o libertar. Ele falou, eu vou se vestir de pastor e eu vou lá. Eu vou falar com esse homem para libertar ele. Quando ele chegou lá de pastor, o que aquele homem fez? Ele falou, não, sai para lá, sai para lá. Que isso, eu não quero falar com você. Não, vem aqui, eu tenho uma palavra para você, eu tenho algo para falar para você. Não, se afaste de mim. Aleluia. E ele não quis. Então o governador, ele pegou, saiu pela porta. Então o carcereiro veio e falou assim, ei rapaz, você sabe quem é aquele rapaz lá que saiu aqui agora, vestido dessa maneira? Era o governador. Sabe naquela Bíblia que ele carregava? Era o alvará de soltura da sua prisão. Quando ele foi para morrer, porque lá tinha, pena de morte, ele pediu uma palavra antes. Eu quero ter uma palavra antes, para que venha acontecer sobre a minha vida. Eu quero uma palavra. E ele falou assim, olha, entenda vocês que eu não estou morrendo devido aos crimes que eu cometi, mas sim de ter jogado a chance do meu perdão. Não jogue a chance do seu perdão. Não jogue a chance de uma renúncia que vai te libertar pro resto da vida. Não jogue algo que você fez lá fora, lá atrás, que aos olhos do Senhor não era bom. Busque a renúncia. Ela vai te libertar. Ela vai te libertar para que a sua vida venha seguir em frente, para que seu sonho venha se cumprir na sua vida, para que essa herança que tanto você busca, o Senhor venha completar na sua vida. Arrume o degrau que está lá atrás, que você vai entender que quando nós somos obedientes ao Senhor, como Josué foi obediente ao Senhor, como Moisés foi obediente ao Senhor, passar para Josué, assim ele teve a vitória sobre a sua vida.
assim vai ser você também. O Senhor vai determinar a vitória sobre a sua vida. E quando Ele determina, Ele assina com a sua caneta, Aleluia. com o teu sangue, lavado e remido. Que o Senhor nessa noite, Ele venha te abençoar. Que essa palavra venha entrar dentro do seu coração. Não porque sou eu que estou falando, mas sim que Ele venha testificar na sua vida a essa palavra. Que as heranças do Senhor venham se cumprir sobre a sua vida. Assim como ele se cumpriu a herança de Abraão. Assim como se cumpriu a herança de Jacó. Assim como se cumpriu a herança de José. Assim como se cumpriu a herança de um dia, um homem chamado Davi, amigo de Jonatas. Lembrar que Jonatas tinha um filho, Mefibosete. E ele sentou na mesa do rei, porque era dele. Sabe o que eu quero dizer nessa noite para você? Aquilo que é seu ninguém toma. Pode se passar os anos. Aquilo que é seu ninguém vai tomar. Aleluia. Pode se passar os anos. Pode as pessoas estar usufruindo daquilo que é seu. Mas o Senhor nessa noite está falando, olha, eu trago a lembrança. Eu trago a lembrança de um juiz. Eu trago a lembrança. Porque eu sou o maior juiz sobre o céu e a terra. Deus traz a lembrança, Deus muda a lei a favor de você. Ninguém vai tomar aquilo que é seu. Pode alguém ter feito algo para que você não venha ter filho, mas o Senhor nessa noite está quebrando tudo que foi feito para que você possa ter a família que você tanto sonhou. Pode ser que alguém fez algo para você, para que você não conseguisse ser conquistado na vida, ter os seus sonhos que você tanto tem sonhado, mas você só tem colhido migalhas. O Senhor nessa noite faz que nem fez com o Mefibosete. Ele faz você sentar na mesa do rei, para que você entenda que a herança ainda está de pé, e quem determina que vai conquistar ou não é ele. Ninguém vai tomar o que é seu. Ninguém vai tomar os seus sonhos. Ninguém vai arrancar aquilo que é seu. Porque o Senhor já determinou. Eu não sei se é na área ministerial, eu não sei se é na área material, mas o Senhor está falando. Ninguém vai arrancar o que é seu. O que é seu. E Ele já preparou para te dar o que é seu. Pode ter certeza que Deus, Ele é o maior juiz. Quando Ele fala em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. O Senhor contempla aquele que é justo. Em Hebreus também 10:38. Mas o justo viverá da fé. O Senhor mais uma vez está falando. Aquele que é justo e vive pela fé conquistará toda a herança que eu prometi. Lá em 2 Coríntios vai falar, visto que andamos pela fé. E lá em Romanos 11, versículo 20, também vai nos falar. Se nós formos indo tuperante mediante a fé, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. E a fé
que faz nós conquistarmos o que o Senhor nos prometeu. Porque Ele move o seu poder. E quando Ele move o seu poder, Ele faz o sobrenatural acontecer. Guarde essa palavra nessa noite. Eu quero estar orando por você, pela sua vida, pela sua família. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Amém? Nós somos da comunidade Pentecostal da Aliança. Deus sabe de todas as coisas. Senhor, meu Deus, Pai, vem diante de cada família, de cada lar. Ó Espírito Santo da verdade, testifica essa palavra. Testifica, Senhor, a cada vida. Senhor, Tu sabe, conhece a cada um, Senhor. Tu sabe, Senhor, de cada projeto. Envia os Teus anjos a cada família, a cada lar, Pai. Vai quebrando todo laço, toda maldição hereditária. Vai quebrando, Senhor, tudo aquilo que tem afastado de um dia o Teu filho conquistar as suas promessas. Pai, quebra, Senhor, maldições. Quebra, Espírito Santo de Deus, toda arma preparada, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Nessa noite, Pai, como foi dito a Tua palavra, dê injeção de ânimo, Senhor, dê esperança para o Teu povo, para que eles possam entender, Senhor, que ainda a Sua palavra está de pé, que tudo aquilo que o Senhor determina, nós veremos pelos nossos olhos da fé, porque o Senhor é o que dá a última palavra. Abençoa o Teu povo, guarda cada um, Senhor, guarda essa nação, guarda o nosso estado, guarda, Senhor, nossa cidade, o nosso bairro, a cada um que assistiu essa live, Senhor, que venha ser testificado na vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de cada um. Amém?